Então, o que decorre dessa é uma segunda etapa. Vamos imaginar que o melhor aconteça, não é? Em vez de uma tempestade perfeita, a gente tem uma saída surpreendente e todos nós possamos ingressar em 2019 numa situação de uma eleição que resulte num presidente que tenha sido eleito de uma forma insofismável. Ele vai ter de governar. Bom, ele tem uma série de reformas, essas reformas exigem projetos de emenda constitucional que tem um quórum elevado de 3/5 e 4 votações, 2 na Câmara, 2 no Senado. Quando nós olhamos ao Brasil, o Brasil paga até hoje o preço que vem da era, vamos dizer, varguista ou até antes, que é uma representação dividida entre estados economicamente pobres, porém politicamente fortes, e estados economicamente fortes, porém politicamente fracos. Isso vem muito do Getúlio, que dizia que o federalismo brasileiro é um grande comboio em que São Paulo é a locomotiva, o resto eram vagões vazios. E com isso ele dizia que São Paulo tinha de ser, de certo modo, controlado politicamente, porque senão desequilibrava o Brasil. Qual é o efeito disso? Do ponto de vista da representação, os estados mais desenvolvidos, que são do Sul e do Sudeste, devem ter alguma coisa como 62% do eleitorado, mas tem apenas 48% da Câmara e tem apenas 21% ou 23% do Senado. Os estados que têm alguma coisa como 38% do eleitorado, têm 52% da Câmara. Explica a força que você tem, você explica a força de um senador, Romero Jucá, que cai governo, entra governo, ele é líder de governo, não é? Foi líder do PSDB, foi líder do governo do PT, etc, etc. Isso explica a força de algumas bancadas. E se nós olharmos, isso explica a força, notadamente, da bancada que poucas pessoas na imprensa dão muito valor, que é a bancada da região norte, fortemente liderada por Jader Barbalho, José Sarney e Romero Jucá. Eles têm 1/5 do Congresso, não é? A Amazônia, a bancada amazonense tem 1/5 do Congresso. No fundo, ela tem um poder de veto. O que significa que na aprovação das emendas constitucionais, quem não negociar com esses 3 homens políticos, Sarney não é mais senador, mas Romero Jucá é e Barbalho é, não consegue aprovar as propostas de emenda constitucional. Então o que eu quero mostrar é que há uma engenharia, há uma necessidade de habilidade para tocar essa engenharia que vai exigir alguém que tenha uma grande, vamos dizer, capacidade de diálogo com o Legislativo. Caso contrário, se nós tivermos candidatos que não tenham essa capacidade de diálogo, nós vamos repetir o que ocorreu em 1960 com Jânio, vamos repetir o que ocorreu em 64 com Jango, vamos repetir o que aconteceu em 1992 com Collor, vamos repetir o que aconteceu em 2015 com a Dilma. Não sei se está claro, quer dizer, eu olho e vejo, por exemplo, que há um ex-ministro do Supremo, presidente do Supremo, que pode ser um grande renovador, um grande, vamos dizer, moralista do país. Bom, uma coisa é ser moralista e ter o discurso ético, outra coisa é sentar e governar, dentro das regras do jogo. Estas regras do jogo, o Marx tem mostrado que essas regras são, vamos dizer, distorcidas para favorecer uma não renovação do processo político. Nós temos de destravar isso.